Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula de Ciência da Natureza da Escola Rodrigo de Argolo Caracas, aula para os 7º anos. Eu sou o professor Zanildo Peixoto e o tema da nossa aula de hoje, as defesas do nosso corpo, capítulo 12 do livro didático, tá certo? Bem, pessoal, dando início à nossa aula, eu coloquei nesse segundo slide, a mesma foto lá da abertura do capítulo, tá certo? Uma menina, que ela sofreu aí arranhões, uma queda normalmente, a criança acaba caindo, e aí arranhões, e aí esses arranhões, eles podem, de certa forma, tá? Fazer com que, tenha a entrada, de micro-organismos e de substância tóxica do ambiente. Lembrando que nesse momento o organismo ele está desprotegido, porque a pele ela foi rompida. Se a pele foi rompida, o organismo está exposto. Tá certo? Vamos começar aqui a leitura do slide, tá bom? O organismo humano sofre constantemente com ataque de micro-organismo e substância tóxica do organismo. É por isso que eu disse que se de repente tiver um local de entrada, que possa facilitar essa entrada, os micro-organismos podem de certa forma atacar, certo? A defesa do nosso corpo é feita pelo sistema imunitário. Qual é a função do sistema imunitário? É especializado na proteção do organismo contra agentes externos, Ele é capaz de identificar e combater a maior parte dos invasores que tentam parasitar ou agredir o corpo humano, tá? Então, a função do sistema imunitário, pessoal, é justamente proteger o nosso corpo, de ataques de organismos estranhos, de agentes patogênicos, Agente patogênico, pessoal, significa agentes que causam doenças, tá certo? Você tem ideia de como o seu corpo consegue fazer isso, consegue se defender? Neste capítulo, você estudará sobre o sistema imunitário e poderá responder essa e outras questões, tá? Lembrando que essa é a nossa primeira parte desse capítulo, tá certo? Esse capítulo é dividido em 2 partes, tá legal? Bom, primeiro vamos entender o que seria mecanismo de defesa. Nosso corpo está exposto ao contato constante dos micro-organismos. Quem são os micro-organismos? São as bactérias, os vírus, os fungos, muitos deles causadores de doenças. Mas nem sempre as doenças que eles podem provocar se desenvolvem. Nosso organismo dispõe de um complexo sistema de defesa. O sistema imunitário é formado por alguns mecanismos de defesa que, ao atuar em conjunto, em geral, constituem-se em barreiras que conseguem neutralizar a ação de agentes infecciosos. Esses mecanismos podem ser de 2 tipos, primário ou inatos e secundários ou adquiridos. Tá certo? Pessoal, o que nós vamos estudar é como se dá a defesa do nosso organismo contra esses agentes causadores de doença, esses agentes patogênicos, tá certo? Nós temos aqui um detalhe, uma imagem, que inclusive a mesma imagem está no livro didático de vocês. Podem acompanhar essa aula, esse vídeo com o livro didático, tá certo? Foi retirado do livro didático esse slide. E aí nós temos, a presença de pus na garganta, mais especificamente nas tonsilas, Por que cria esse pus? Esse pus foi criado, pessoal, justamente, ele é um sinal da ação, do organismo, contra a invasão de elementos que causam doenças, de elementos patogênicos. Então, o fato, pessoal, de criar pus quer dizer que o organismo ele combateu a invasão de agente infeccioso, tá certo? A entrada de agente infeccioso, tá bom? Por isso que forma o pus. As defesas imunitárias primárias ou inatas. O que são essas defesas, imunitárias primárias ou inatas? Estão presentes no corpo humano desde o nascimento e são as primeiras barreiras
que os elementos estranhos encontram ao tentar penetrar no corpo humano. Sua função, então, é dificultar a passagem desses elementos. As respostas que essas barreiras dão aos agressores são imediatas e não são específicas. Isto é, são as mesmas para quaisquer elementos estranhos ao organismo. Conheça algumas das principais barreiras inatas a seguir. Pessoal, o que nós vamos conhecer agora, né, são as barreiras inatas, quer dizer, são as unidades, as defesas primárias do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo ele produz naturalmente essas defesas, ou ele tem essas defesas, tá certo? Primeiro, vou citar aqui o suco gástrico. Ele é produzido no estômago, ele fica dentro do estômago. Seu caráter ácido limita a multiplicação de muitos micro-organismos que podem estar presentes nos alimentos. Quer dizer, muitos micro-organismos eles podem vir junto com o alimento. Porém, eles não vão conseguir desenvolver, porque quando ele chega lá no estômago, ele sofre a ação do suco gástrico. E aí, o suco gástrico, por ser ácido, ele acaba destruindo esse micro-organismo, né? É uma função de defesa, tá certo? Outra barreira é o muco. Recobre as mucosas e bloqueia elementos estranhos ao corpo. Pessoal, na traqueia, né? A traqueia ele é um tubo, né, que leva o ar até os pulmões. Quando a gente, durante a nossa respiração, né, muitas impurezas podem entrar, né, através do ar. E aí muitos deles ficam na cavidade nasal, mas outros podem passar, né, da cavidade nasal e aí, né, o muco que está na traqueia pode ter essa função, né, de fazer com que esses micro-organismos que estão no ar não entrem nos pulmões, tá certo? Então, ele fica preso na mucosa da traqueia e também na mucosa da cavidade nasal, tá certo? Outra barreira é a microbiota intestinal. Nos intestinos existem comunidade de bactérias benéficas, quer dizer, boas, ao organismo, que competem com micro-organismos patogênicos e impedem que eles se instalem no corpo. Quer dizer, lá no nosso intestino existe a microbiota intestinal, né? Tá certo? E ela protege, né? ela compete, né, com micro-organismos patogênicos que de repente possam estar presentes lá no intestino, tá certo? Então nós já conhecemos 3: suco gástrico, mucosa e microbiota intestinal. Vamos agora para mais 3: pele, saliva e lágrima, no caso inflamação, tá bom também? A pele é considerada uma das principais barreiras contra os invasores, além da presença de queratina. O que é queratina, pessoal? Uma substância, né, que é do grupo das proteínas, que é produzida pela pele, né, fica sobre a pele. Em sua superfície, o que a torna impermeável, a pele produz substâncias que inibem o crescimento de micro-organismos. Quer dizer, então a pele ela é uma proteção, ela tem uma proteção, está vindo das mais importantes do nosso corpo, tá certo? Porque ela reveste o nosso corpo, tá certo? Lágrima e saliva contém enzimas e anticorpos que podem destruir micro-organismos. Né? O que são anticorpos? Substância de defesa do corpo presente no sangue. É capaz de reconhecer parte específica de antígeno, agentes estranhos, de agentes que possam ser estranhos, como eu já disse, né, ao organismo, atacando ou inibindo sua ação, tá certo? Então, a lágrima e a saliva são também considerados, vamos dizer assim, barreiras, né, para a defesa do nosso corpo. E para terminar, pessoal, a inflamação. A inflamação no corpo é bom ou é ruim? Eu costumo dizer que inflamação no corpo é bom, né? Se existe uma inflamação é porque o corpo ele está reagindo ao ataque de algum de algum agente patogênico, tá certo? Então, o que é a inflamação? A inflamação caracterizada pela vermelhidão, inchaço, temperatura elevada e dor, causado pelos micro-organismos de combate a elementos agressores do organismo, micro-organismos ou corpos estranhos, tá certo? Então, se tem alguma inflamação, é sinal que o corpo está reagindo ao ataque, né, de agentes patogênicos, de agentes que causam doença. Certo? Agora vamos para a segunda defesa do nosso corpo, que são as defesas imunitárias secundárias, tá certo? Ou adquiridas.
Quem são elas? Né? Essas são adquiridas, certo? As outras nosso corpo já tem. Essas são adquiridas. São anticorpos produzidos pelo sistema imunitário como resposta específica aos agentes infecciosos, antígeno. Agentes infecciosos, todo agente infeccioso é chamado de antígeno, tá certo? Aquele que causa a infecção, ele é o antígeno, tá bom? O que ataca, o que tenta causar, né, a infecção. Caso a infecção, ou até, né, ou no caso de alguma doença causada por vírus, as viroses, né? Caso aconteça uma falha da barreira primária, quer dizer, de todos esses agentes que nós acabamos de dizer, né, agora há pouco, né, um corte na pele pode permitir a entrada de bactérias nesse ferimento, por exemplo. Este tipo de mecanismo não tem ação imediata, não é na hora, tá certo? Isto é, há sempre um tempo entre a invasão do antígeno e a resposta imunitária que o organismo desencadeia para combater, tá certo? Essa resposta consiste em produzir leucócito ou anticorpos específicos. Né? Leucócitos são os anticorpos, né? Para determinados antígenos, quer dizer, para determinados agressores. A capacidade de responder a esse antígeno, quer dizer, a esse agente causador de doença, fica na memória do sistema imunitário, o que favorece uma ação rápida do organismo diante de uma reinfecção. Reinfecção é uma nova infecção causada pelo mesmo agente que causou anteriormente, né? Tá certo? Então, se ele volta a causar novamente, é uma reinfecção, tá certo? Bom, aqui nós temos, pessoal, 4 tipos, pessoal, de aquisição de imunidade adquirida, tá certo? A primeira dela nós temos, né? E ela é dividida em duas partes, ativa e passiva, natural e artificial. Primeiro vamos entender o que é imunização. Imunização é você se tornar imune, né? É imune. Você não vai pegar mais, né? Você vai combater, tá certo? Vai combater aquele agente infeccioso, aquele agente causador de doença. Natural, que é produzido naturalmente, né? Pelo organismo, natural. Artificial, já está dizendo, artificial é produzido, né, de forma artificial, produzido pelo homem, podemos dizer assim. Ativa, que tem ação ativa e passiva. Passiva é quando ele tenta, pessoal, é uma resposta que é a longo prazo, podemos dizer assim, né? E passiva, quando é uma questão quando ativa é quando ele produz, né, anticorpos. A intenção é produzir anticorpos, ativa, né? E normalmente a passiva é quando os anticorpos já estão prontos. Vamos entender aqui, tá certo? Imunização natural ativa. É natural. Ativa quer dizer que produz anticorpos, tá certo? Presta atenção. Ocorre quando o contato do antígeno se faz com o organismo, formando anticorpos específicos para a defesa. Ocorre quando o contato com o antígeno, quer dizer, o contato com o causador da doença, faz com que o organismo responda formando anticorpos específicos de defesa. Assim, se o organismo tiver contato com o vírus da catapora, por exemplo, houve produção de anticorpos, produção de anticorpos, né? Específico que o combateram. Anos após a cura da doença, o corpo ainda tem uma memória do processo de formação daqueles antígenos, o que significa que ele adquire imunidade. Se o organismo entrar em contato novamente com o micro-organismo causador da catapora, o corpo reagirá prontamente e não desenvolverá a doença. Né? Quer dizer, é por isso que diz, né? A gente só pega catapora uma vez. Por quê? Porque quando você pega, né, o seu corpo, ele produz anticorpos. Lembrando que é uma imunização natural, né? Você pegou naturalmente a catapora e você produziu anticorpos. Por isso que é natural e ativa. Tá certo? Imunização natural passiva. É natural e é passiva. Vamos entender aqui. Ocorre quando os anticorpos para determinados antígenos são introduzidos. Não há produção de anticorpos, já estão prontos, eles são produzidos. São produzidos no corpo de uma pessoa naturalmente. Como assim, professor? O anticorpo é colocado no corpo naturalmente? Como assim? Através da amamentação, tá certo? Então, a mãe, quando ela dá o leite materno ao filho, ela está, de certa forma, também, né,
contribuindo para o sistema imunitário da criança, tá certo? Uma vez que no leite da mãe existe muito anticorpos, tá certo? Uma grande quantidade de anticorpos corresponde à memória do sistema imunitário da mãe. Passa para a criança pelo leite materno, né? Principalmente o colostro. Colostro, pessoal, é o primeiro leite, né? Logo após o parto, é chamado de colostro, tá? Garantindo imunidade contra várias doenças nos primeiros meses de vida, tá certo? Lembrando que é natural, passiva, natural, que é naturalmente, é dado pela mãe, tá certo? Não é produzido por ninguém. E que é passiva porque os anticorpos já estão prontos, certo? Imunização artificial ativa, artificial, feita pelo homem, ativa que vai produzir anticorpos. Como é que é feita? É feita através da vacinação. A vacina é formada por antígeno semelhante ou mesmo idêntico aos do organismo que causam as doenças, mas são inocivos. Esses antígenos são capazes de estimular a produção de anticorpos específicos no organismo. Dessa forma, o sistema imunitário da pessoa vacinada fica com a memória para combater o antígeno, quer dizer, o causador da doença, e, em geral, não desenvolve a doença. A vacinação deve começar no nascimento e se prolongar por toda a vida. As secretarias de saúde costumam disponibilizar vacina específica para cada idade, que são aplicadas gratuitamente pelos centros de saúde. Existe um calendário básico de imunização que deve ser seguido. A campanha de vacinação promovida pelo Ministério da Saúde. Pessoal, nos dias de hoje, né, todos nós sabemos que estamos vivendo uma pandemia causada pelo novo coronavírus. Né? Coronavírus, já está, o próprio nome já diz, é um vírus, né? E aí, causa tudo isso que vocês estão acompanhando, né? Pela televisão, pela internet, enfim, pelos meios de comunicação, tá certo? Causou essa pandemia que parou o mundo, tá certo? E aí, pessoal, existe uma corrida desde o aparecimento da Covid-19, né? Coronavírus, para a produção de uma vacina. Né? Vacina essa que pode causar a imunização de todas as pessoas, se todos forem vacinados, e aí, né, nós voltaremos a ter uma vida normal, porque todos nós iremos ficar imunes a essa doença, certo? Isso quer dizer que o vírus ele vai embora, não é isso. É que quando essa vacina for produzida e todos forem vacinados, né, o vírus vai ficar ainda, né? No Brasil, vai ficar em vários países do mundo, vai ficar em todo mundo. Porém, as pessoas vão entrar em contato com esse vírus, mas não vão pegar a doença. Por quê? Porque já foram vacinadas. Né? Então, essa corrida hoje, né, para a produção dessa vacina é para isso, para que todas as pessoas sejam imunizadas, né, e, consequentemente, né, voltaremos a ter uma vida normal, né, porque todas as pessoas, né, vão ficar imunes. As pessoas que vão ser vacinadas, elas vão ficar imunes. Tá certo? Então, por isso da importância, né, da produção da vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus. Tá certo? E para terminar, pessoal, imunização artificial passiva. Artificial, pessoal, é produzido pelo homem. Passiva por quê? Porque não há produção de anticorpos. Os anticorpos já estão prontos. Tá certo? Vamos ver aqui os casos. Ocorre quando uma pessoa recebe anticorpos, está dizendo, recebeu anticorpo, ela não produziu. Recebe anticorpo artificialmente, por transfusão de sangue ou pela aplicação de soro. Esse tipo de imunização se faz necessário quando o corpo é exposto a micro-organismos ou toxinas que podem, que produzem efeito muito rápido no corpo humano, não sendo possível para o sistema imunitário agir e produzir anticorpos próprios a tempo para combatê-los. É o caso, por exemplo, pessoal, das picadas de algumas serpentes peçonhentas e micro-organismos, como o causador do tétano, que podem rapidamente levar à morte. Nesse caso, né, a aplicação do soro antiofídico contra a serpente peçonhenta e antitetânico contra o tétano, né, tá certo? É o tratamento mais recomendado nesses casos, tá certo? Picada de cobra peçonhenta, toma o soro. O que é que tem o soro? O soro já tem os anticorpos específicos para combater, né, a picada, né, o veneno da cobra, tá certo? No caso
causador do tétano, né? A bactéria causa o tétano. No caso, é tomar um soro antitetânico, que aí, né, ele vai ter uma ação rápida. Por quê? Porque os organismos já estão prontos, né? Não há produção de anticorpos. Os anticorpos já estão prontos, tá certo? Bem, pessoal, sendo assim, chegamos ao final dessa primeira parte da nossa aula, tá certo? Nessa primeira parte, no capítulo 12, nós estudamos a função do sistema imunitário e os mecanismos de defesa, tá certo? As defesas imunitárias inatas, aquela que o nosso corpo já tem, já traz, né, com ela, com o nosso corpo, né, com ele, tá certo? E também as defesas adquiridas, tá certo? Quero agradecer a todos, muito obrigado pela atenção, um grande abraço, fique com Deus, valeu fera e até a nossa próxima aula.